Bom dia. Hoje vamos falar um pouco sobre o terceiro bimestre nosso, do primeiro ano do ensino médio. Vamos falar sobre o uso de anabolizantes em jovens e adolescentes. Dando sequência ao nosso estudo, pessoal, 1 a cada 16 estudantes já fizeram uso de algum tipo de anabolizante. É uma situação preocupante que a gente tem. É, Agora foi elencados alguns motivos que fazem as crianças e adolescentes quererem utilizar anabolizantes, que é a busca de um corpo esteticamente perfeito, melhora do rendimento esportivo, busca de um padrão definido pela internet, que são aqueles pessoal que vai postando as fotinhas no Instagram, vai conseguindo likes. Então essas pessoas também estimulam o uso indevido de anabolizantes. O uso do anabolizante tem diversos efeitos colaterais. Eles variam em homens e mulheres. Alguns deles são hormônios sexuais, dominância masculina de hormônio testosterona e dominância feminina de hormônio estrógeno. A gente precisa saber dessas duas dominâncias por qual motivo? Que caso uma menina utilize um hormônio masculino e o menino utilize um hormônio feminino, vamos ter um efeito bem pesado nos dois. Efeitos adversos em homens: redução da quantidade de esperma, calvície, crescimento irreversível das mamas, impotência sexual. Aí tem algumas imagens de alguns efeitos colaterais sociais também. Nesse caso, a gente está vendo uma prática que não é saudável, né, que é o bullying, acontecendo no cenário que tem diversas meninas caçoando de um menino que não atingiu o resultado que ele esperava. Nessa outra imagem, temos, temos um menino sendo motivo de piada pelas meninas. Muito provavelmente não chegou ao objetivo na hora H. Agora, em um outro contexto, temos um outro menino visivelmente forte, né? Então, muito provavelmente o efeito do anabolizante foi positivo para ele, só que teve reações adversas, teve um efeito negativo. E tem uma plaquinha lá delas caçoando dele. A pipa do bombado não sobe mais. Efeitos adversos das mulheres: engrossamento de voz, crescimento de pelos no rosto e no corpo, redução dos seios, irregularidade ou interrupções das menstruações. Aí no caso das mulheres também temos um efeito. Olha essa ruiva. Olho azul, bonitona. Agora, olha como ela ficou após o uso de anabolizante. Ela ficou bem masculinizada. Efeitos adversos em ambos: tremores, acne severas, retenção de líquidos, dores nas juntas, aumento na pressão sanguínea, tumores no fígado e no pâncreas, alterações nos níveis de coagulação sanguínea e de colesterol, aumento da agressividade que pode resultar em comportamentos violentos, às vezes de consequências trágicas. Interrupção de crescimento. Nessa imagem, todas essas imagens que eu coloquei aí foram geradas por IA. Então não são imagens reais. Mas eu pedi para gerar uma imagem de um osso, né? Aí tá a tíbia. E abaixo da tíbia, você tá vendo que tem um disco cartilaginoso. Que está aí acima da fíbula e abaixo da cavidade superior da tíbia. O que esse disco cartilaginoso é? É um disco de crescimento. Esse disco de crescimento, ele é interrompido, o crescimento dele, à medida que vai aumentando os hormônios sexuais. Por quê? O hormônio sexual, ele estimula a redução da produção dessa cartilagem.
Mas a criança, ela não tem ela tem um controle fisiológico da quantidade de hormônio. Mas se começar a vir um hormônio de uma quantidade acelerada no corpo de forma externa, esse hormônio externo vai estimular a parada de produção da cartilagem. Então, ela pode ter uma interrupção de crescimento ou pode ter uma redução do crescimento muito menor do que o que era previsto para essa pessoa crescer. Riscos. A gente tem risco de infecções de doenças sexualmente transmitíveis, como HIV e hepatite, caso haja compartilhamento de seringas. São duas doenças que é transmitida pelo sangue, né? Tendo compartilhamento de seringa, a gente vai ter vestígios de sangue de outras pessoas e o contato do vestígio dessas pessoas com a corrente sanguínea, caso essas pessoas tenham uma dessas doenças, essas foram exemplos, tá? Que tem mais doenças que são transmitidas pelo sangue. Então, caso ela tenha alguma dessas doenças, ela vai acabar transmitindo para outra pessoa. No caso do exemplo aí, HIV e hepatite. Prevenção. Usar anabolizante para fins estéticos ou para aumentar o rendimento esportivo é proibido. Por lei, é proibido utilizar o anabolizante para fins estéticos. Tem as regras para liberar o uso do anabolizante. Caso a pessoa não tenha produção do hormônio, caso tenha alguma necessidade fisiológica de recomposição, caso a pessoa tenha dificuldade no crescimento. Mas toda essa recomposição hormonal, essas questões de saúde, é analisada por um médico. Um médico que vai dizer se a pessoa precisa tomar um GH para poder crescer, se ela precisa ter uma reposição de testosterona, de estrógeno, de qualquer outro tipo de hormônio, é o médico que vai prescrever. Geralmente é um endocrinologista, mas tem casos que pode ser outros médicos que indiquem, mas tem que ter uma recomendação médica, porque tem que ser um caso de saúde. Porque os hormônios, os remédios, são bons para a saúde? Sim, são bons quando necessário para a saúde. Se ele não é necessário, ele vai estar em excesso. E tudo que é excesso no corpo faz mal. Até glicose, que é o combustível do corpo, é em excesso, dá diabetes na pessoa. Então, tudo em excesso no corpo vai fazer mal. Além de ser um grande risco para a saúde, são medicamentos de controle especial. Só pode ser vendido em farmácias, drogarias, com retenção de receita médica, de acordo com a legislação. Importante, somente médicos e cirurgiões dentistas devidamente habilitados podem diagnosticar doenças, indicar tratamento e receitar remédios. As informações disponíveis em dicas em saúde possuem caráter educativo. Gente, todas essas informações eu peguei no mapa da educação, que é o que está previsto para poder montar esse slide para vocês. As imagens eu gerei por inteligência artificial, então nenhuma dessas pessoas que estão aí, teoricamente, não existe, né? Pode ser que apareça uma pessoa parecida, alguma coisa assim do tipo, mas são pessoas que não existem. Foi pessoas geradas por inteligência artificial. Todas as imagens que eu coloquei aqui foram geradas pela inteligência artificial. No mais, pessoal, bons estudos para todos e boa prova. Muito obrigado.